para todos, dando início a mais uma aula do programa de pós-graduação da PUC Minas, na linha de pesquisa O Processo na Construção do Estado Democrático de Direito, e vinculado ao grupo de pesquisa Processualismo Constitucional Democrático e Reformas Processuais, continuando a análise da obra Rebooting Justice, More Technology, Fewer Lawyers and the Future of Law, dos professores Benjamin Barton e do professor Stefano Bibas. E hoje nós vamos analisar o capítulo 4 com a professora Camila Paulinelli, que tem a palavra. Bom, boa tarde a todas e todos, boa tarde, professor Dierle. Como o professor introduziu, hoje nós iremos falar um pouco a respeito do capítulo 4 da obra Rebooting Justice, e na primeira parte da obra foram abordadas questões relativas à esfera penal, o sistema de acesso à justiça na esfera penal, e foi dada uma introdução a respeito das novas tecnologias, como é que elas podem melhorar ou não essa temática do acesso à justiça, e a gente vai dar continuidade agora na esfera civil. O objeto de tratamento de hoje aqui é o capítulo 4, que carrega o título Acesso à Justiça nos Tribunais Civis. E se a gente pudesse resumir esse capítulo numa premissa, né, que é apresentada na realidade no início da obra, na introdução da obra, mas que resume em certa medida as conclusões que são delineadas pelos autores nesse capítulo, seria a seguinte, que os autores eles partem da premissa de que o sistema legal norte-americano ele precisa fazer uma espécie de dieta, né, para que se torne mais magro, mais rápido, mais barato e, em certa medida, mais justo e mais transparente. E, de certa forma, eles partem da ideia de que os advogados teriam que abrir caminho para que alternativas mais baratas floresçam, né? Então, toda a temática desse capítulo 4 é introduzida a partir dessa premissa, né? Os autores partem da noção de que existe um paradoxo no sistema de justiça norte-americano, uma vez que se fala num país que deveria, em tese, fornecer justiça para todos, partindo da ideia de Estado de Direito, e que, na realidade, se criou um sistema legal e processual tão complexo e tão caro que impossibilita o acesso da maioria dos norte-americanos, né? Então, todas as conclusões desse capítulo vão partir desse contexto de análise aí, que o sistema é muito complexo, muito caro, os advogados são um obstáculo e não um facilitador, em certa medida, do acesso, e aí os autores vão partir dessa análise para futuramente, na obra, eles não chegam a trabalhar com soluções tecnológicas nessa parte aqui do livro, mas é necessário fazer esse diagnóstico do contexto para poder estruturar as ideias que eles vão apresentar a título de solução posteriormente. Bom, então, o texto do capítulo 4, ele parte de alguns problemas, né? No intuito de analisar essa premissa, os autores vão se debruçar sobre alguns problemas que eles reputam ser os principais problemas desse sistema de justiça norte-americano, né? Que problemas seriam esses? O primeiro problema identificado pelos autores como um dos principais seria o de que a assistência jurídica nos Estados Unidos é extremamente cara e desproporcional ao valor de muitas demandas, o que faz com que parcela da população, sobretudo a população pobre de classe média, tenha uma dificuldade excessiva de acessar o sistema de justiça civil, né? E, além disso, o sistema de justiça seria extremamente complexo no tocante às regras, né, que exigiriam um certo grau de pesquisa pormenorizada por parte dos advogados, uma atuação individualizada, o que acaba por encarecer demais a prestação de serviço de advocacia. E, além disso, os autores também destacam que não bastasse todo esse contexto de uma prestação de serviços jurídicos muito cara, que não atende a toda a população, aqueles que não têm condição de pagar, muitas vezes também não vão ter condições de acesso aos serviços de assistência jurídica gratuita.
esses serviços eles não chegam a toda a população que efetivamente necessita de auxílio, seja porque, conforme já foi introduzido pelos meninos aí na análise dos primeiros capítulos, os programas de assistência estatal são subfinanciados, ou porque o outro problema que é muito abordado nesse capítulo é o fato de que a renda média exigida para que as pessoas se habilitem aos programas de assistência financiada pelo Estado é extremamente baixa, de forma que apenas problemas muito simples conseguem ser resolvidos por intermédio de uma assistência custeada pelo Estado, com auxílio de advogado, e para a população que é muito pobre, ou seja, quem é de classe média não consegue, né, se enquadrar nos requisitos de renda mínima que são exigidos pelos programas que fornecem assistência, e aí, consequentemente, boa parte da população de classe média fica desamparada, porque ela não pode pagar pelo serviço de um advogado, que quase sempre é muito caro, e também não tem acesso a esse sistema de assistência financiado pelo Estado. E aí, outra questão que é colocada né, é a seguinte: dentro desse sistema ainda, considerando a ausência de acesso da classe média aos serviços prestados pelo serviço de advocacia que são financiados pelo Estado, né? Como existem questões que são muito complicadas, como divórcios que envolvem litígio, que envolvem disputa de patrimônio, guarda de menores, né? Quando a classe média tenta procurar por um auxílio de um advogado, né, os serviços são muito caros, porque esse tipo de demanda, que geralmente envolve uma série de questões que vão tornar a demanda litigiosa, né, enfim, difícil de resolver, exigem um grande grau de dedicação dos profissionais, né, um tratamento muito individualizado do conflito, um exame muito detido das peculiaridades, o que acaba impedindo que seja prestado um serviço mais barato. Outro problema que é destacado também pelos autores envolve o fato de que existe um grande número, em razão desses problemas envolvendo o valor da assistência jurídica ou a ausência dela, né, tendo em vista que boa parte da população não consegue ser enquadrada no perfil de renda exigido para custeio da assistência, né, aumenta-se muito os casos de litigantes na área civil que trabalham com cross-litigation, né, que são litigantes autorrepresentados. Então, o número de demandas com litigantes autorrepresentados, e esse é um problema que é objeto de abordagem não só dessa obra, como diversos outros artigos e pesquisas norte-americanas, me parece um problema muito acentuado nos Estados Unidos, e os autores trazem isso de forma muito exemplificativa com dados empíricos, dizendo que a cada 5 demandas, apenas uma tem assistência de advogado, né? Então, o problema da autorrepresentação me parece ser um dado bem recorrente nos Estados Unidos, e eles colocam essa como uma das questões difíceis de serem resolvidas no sistema norte-americano, sobretudo porque há um reforço da autorrepresentação pelos próprios núcleos de programas que prestam a assistência jurídica gratuita, pelo fato deles não poderem absorver toda a demanda, seja porque existe um excesso de procura ou pelo fato das pessoas não se enquadrarem dentro do perfil de assistência. Então, existe um reforço grande da autorrepresentação. Depois a gente volta a comentar sobre isso, né, sobre a autorrepresentação. Só aproveitar essa discussão, esse é um dos motes que abre toda uma discussão para permitir, inclusive, as fases iniciais eletrônicas, tecnológicas, para permitir esse cross-litigation automatizado
que é uma característica do próprio momento de debate no direito americano, no direito inglês, uma série de países nos quais a mão de obra advocatícia é uma mão de obra muito cara. Até porque o coeficiente de profissionais é relativamente pequeno, e não existem, assim, comparativamente não tem, obviamente, a mesma quantidade nem perto, né? Na verdade, o Brasil tem mais escolas de direito do que todos os países do mundo somados. Então, nós temos essa característica muito peculiar. Mas, assim, para além disso, eles vivenciam um movimento muito grande, que é esse movimento do Process Litigation, e até quando a gente vai fazer uma análise desse debate no direito americano, por exemplo, como no caso dos autores, ou quando você vai fazer essa discussão comparativamente com muitos países e tenta importar esse debate, que é algo que a gente já passou, no caso, a Camila já passou comigo, o Aurélio, quando a gente estava analisando, por exemplo, o online courts do Susskind, no qual ele vai bater muito nessa ideia da autorrepresentação, exatamente na obra, para, em alguma medida, discutir essa possibilidade por conta, inclusive, de um problema típico do sistema deles, ou seja, eles não têm advogados suficientes, os advogados são caros, tem um monte de gente fora do sistema, então acaba a discussão do uso da tecnologia para, em alguma medida, promover o suprimento dessa deficiência se torna um caminho viável. Só que a gente tem que, obviamente, a gente vai ver qual que é o debate americano, qual que é o debate que está sendo traçado, mas o tempo todo a gente tem que pensar que aqui a gente tem muita mão de obra, a mão de obra é barata, proporcionalmente, na verdade, tem de todos os preços, mas, assim, tem muita mão de obra, e essa própria tendência de autorrepresentação aqui seria algo, inclusive, extremamente complicado para um coeficiente incomensurável de profissionais que, às vezes, vivem de demandas relativamente pequenas, que num sistema como o americano seria inviável você ter um advogado para ela. Mas que, no nosso caso, tem gente que vive disso. Então, a gente tem que verificar até em que medida que a tecnologia vai ter um papel aí, um papel, literalmente, de alijar bem mais gente do próprio mercado profissional jurídico. E isso é algo que a gente precisa levar em consideração. Mas vamos lá. Na realidade, o professor Gelli até antecipou uma parte do que eu deixaria para o final, né, que é justamente essa proposta, partindo já da ideia no sistema norte-americano de que existe um reforço da autorrepresentação, até por parte daqueles que deveriam, de certa forma, oferecer, né, assistência jurídica custeada pelo Estado, né, assistência jurídica gratuita, existe uma tendência de que os meios tecnológicos, sobretudo dentro da ideia do módulo inicial, né, de reforço da participação informada, com a finalidade de corrigir assimetrias entre litigantes que estão se valendo do process litigation, né, essa ideia de você informar para o sujeito o que ele tem a título de direito para fazer com que a situação seja de fato esclarecida, para que ele possa ter o caminho das pedras ali, de como ele deve atuar, de quais são as possíveis soluções para o caso dele, etc, etc. Seria uma etapa exemplificativa de uma espécie de autoesclarecimento aí para o sujeito, né, autorrepresentado, para o sujeito que está sem assistência de advogado, e como o professor Gelli colocou, isso, considerando o nosso contexto aqui no Brasil, né, tem que ser visto com muita cautela, porque existem uma série de peculiaridades do nosso sistema que tem que ser consideradas antes de pensar nesse reforço da autorrepresentação, né? Sobretudo também levando em consideração não só o excesso de advogados, como também o fato do panorama atual dos juizados especiais, considerando o reforço do ius postulandi lá não ser tão positivo assim, né? A gente tem um cenário que é meio catastrófico aí em termos de autorrepresentação, considerando a experiência dos juizados especiais. Então, tem uma série de questões que a gente tem que considerar. Mais tarde a gente volta a isso.
Dando continuidade aqui, pessoal, um outro problema que é apontado pelos autores é o seguinte: eles, ainda com foco na autorrepresentação, os autores vão sustentar que esse excesso de representação pode gerar prejuízos ao exercício da ampla defesa e ao contraditório como garantia de influência, uma vez que a tendência é de que sempre um litigante com melhores condições financeiras, no tocante à possibilidade de arcar com os serviços de um advogado, tende a desenvolver argumentos mais contundentes, mais sérios, tem aumentado a sua capacidade de produzir provas, né, no sentido de produzir provas mais robustas, e, portanto, tem muito maior possibilidade de alcançar vitória, é nesse sentido de assimetria mesmo. E outro dado que eles colocam, né, é que muitos juízes e servidores norte-americanos são notoriamente impacientes com litigantes autorrepresentados, então existe uma resistência também por parte do sistema de justiça. E ele até coloca, né, que os funcionários dos tribunais são orientados a não dar qualquer tipo de auxílio no tocante a fornecer informações para essa espécie de litigantes, sob pena deles serem punidos de alguma forma pelo exercício irregular da advocacia, né, pela prática desautorizada da advocacia. Depois eles colocam uma outra experiência baseada em tecnologia no capítulo 8, né? Vai falar que em alguns tribunais essa realidade já mudou com o auxílio da tecnologia. Ele faz referência a um tribunal de Nova York e alguns quiosques que atendem, né, com funcionários do próprio tribunal, litigantes autorrepresentados, no intuito de fornecer um aprimoramento e uma correção desse déficit informacional do sujeito que está sem advogado. Então, assim, nesse capítulo ele vai falar do diagnóstico atual, genérico, e dessa resistência dos servidores em prestar informações. Mas ele não introduz a questão da tecnologia. Mais para frente ele já vai colocar esse novo cenário que ocorre em alguns tribunais atualmente. Outra questão que ele coloca aí como um reforço para toda essa argumentação desenvolvida de dificuldade do acesso à justiça nos tribunais civis é de que as etapas do processo civil norte-americano são extremamente complexas e de difícil manuseio, até para advogados experientes, né? Se é difícil para o advogado que é experiente, sobretudo na etapa da discovery, que exige uma advocacia muito individualizada e uma dedicação demasiada na produção de prova, na fase de investigação, né? Imagina para litigante autorrepresentado, né? Esse problema se agrava ainda mais, sobretudo porque o sistema norte-americano lida com uma complexidade enorme de atos normativos, de precedentes, de legislações que são aplicáveis aos casos que dificilmente vão ser identificadas na sua totalidade por leigos. E aí, eles, numa parte do capítulo, vão até dizer o seguinte: olha, esses problemas todos somados vão acabar importando num problema de numa situação de litigiosidade contida. As pessoas vão tender a se conformar com os problemas que elas têm, né? Elas não vão levar esses problemas à apreciação do sistema de justiça, né? E aí eles vão colocar dados empíricos de modo a demonstrar que em lares, nos lares norte-americanos, até 3 demandas não são atendidas por lar a cada ano, né? Das demandas jurídicas surgidas, até 3 por ano não são atendidas, e a cada 5 demandas, apenas uma tem assistência de advogado, tendo em vista essa desproporção dos honorários que são cobrados e do valor de muitas demandas. E aí eles vão colocar que os litigantes, em vista desses processos todos, né, eles vão fazer uma análise de custo-benefício. Será que compensa mesmo eu me recorrer até o sistema de justiça sendo autorrepresentado para passar por essa dificuldade toda? E aí muitos vão chegar à conclusão de que não. Não compensa pagar por um advogado e não compensa ir ao sistema de justiça sendo autorrepresentado no próximo litigation diante das dificuldades todas. Então, o que me resta é me conformar com esse problema que eu tenho e ficar quieto.
Então, eles vão colocar que, de fato, existe esse problema, essa atmosfera aí de litigiosidade contida. E a atuação do advogado no sistema americano, no que diz respeito, por exemplo, à gestão da prova, é um papel muito mais consistente do que acontece, por exemplo. Na verdade, nós temos um sistema jurídico muito peculiar, né? Porque tem um texto, inclusive, do Damasca, num congresso da Associação Internacional de Direito Processual de 2009, não, 2011, no qual ele está comentando as diferenças dos sistemas de common law e civil law no que tange a estrutura do procedimento e a própria questão em torno do modo como a gestão de prova é feita, que ele fala que, ordinariamente, nos países de civil law, a gestão da prova está mais vinculada ao juiz e nos países de common law mais às partes. E eu costumo falar que nós, no Brasil, temos um sistema muito peculiar, porque a gestão da prova não é de ninguém, na verdade. Ninguém tem domínio no modo da produção da prova. Os advogados não sabem provar, o juiz também não se preocupa, e aí a gente caminha para um sistema processual de julgamentos em tese, que é, inclusive, um paradoxo, porque, ordinariamente, as pessoas, inclusive, com todo o avanço de estudos sobre precedentes, etc., as pessoas perdem de vista que o sistema americano, por exemplo, é um sistema que trabalha com precedentes, mas que ele é profundamente casuístico, no que tange a individualização do caso, as especificidades do caso, uma produção de prova muito consistente, uma atuação muito ativa do próprio advogado para tentar promover a busca de subsídio probatório para promover a demonstração dos fatos. E num sistema como esse, a parte produzir esse tipo de material probatório é muito difícil, porque a pessoa não tem treinamento, e, obviamente, aí eu saio do âmbito tão somente de conhecer o direito, de saber promover uma interpretação, de conhecer as normas, os próprios julgados e os precedentes do sistema, mas eu preciso também saber como demonstrar isso, até para que eu mostre que o meu caso se adequa, por exemplo, a uma situação idêntica ao de um case que eu estou usando como subsídio, como base para poder fazer a minha própria pretensão. Então, eu preciso promover uma demonstração muito clara, uma analogia muito clara do meu caso com outros casos que já foram anteriormente analisados para utilizar isso como subsídio. E perceba, nós do Brasil, nós temos dificuldade de fazer isso com treinamento, que é o quê? Virar e falar assim, ó, meu caso é igual ao caso que foi julgado por conta dessa e dessa especificidade. A gente aprendeu mal a basicamente fazer uma análise em tese que o meu caso é parecido com um que tem uma ementa aqui, ó, olha a ementa aqui, ó, o caso é igual. E a gente não se preocupa minimamente em fazer uma reconstrução do caso para mostrar que o caso é igual. E, às vezes, quando você vai pegar uma linha dessas aplicações meio mecânicas de jurisprudência e você vai destrinchar, você consegue, inclusive, às vezes, perceber que há uma aplicação de uma determinada linha de jurisprudencial completamente alheia à própria ratio inauguralmente estabelecida. Ou seja, isso voltando para o sistema americano, pensar na própria parte, exercer esse tipo de atividade técnica num sistema que, em alguma medida, ainda atribui um papel muito proeminente para o advogado, no que diz respeito a esse domínio, esse controle da prova, a questão do discovery, etc., da própria questão de ouvir a produção da prova da parte alheia. Se a pessoa não tem domínio técnico do direito, a pessoa tem uma dificuldade incomensurável, e aí a tendência, como os próprios autores pontuam, quase de uma submissão e de uma restrição muito grande do próprio noção de acesso à justiça, e às vezes é aclamado o sistema como um sistema a ser seguido, o que é mais paradoxal em termos de comparativo. Então a gente tem que tomar um cuidado, porque a gente vive uma época, por exemplo, aquele livro que todos já leram aqui, creio eu, o Pilhagem, deixa muito claro como que tem um projeto americano, inclusive, de exportar a própria leitura que eles fazem do sistema jurídico para o mundo inteiro. E a gente vivencia, inclusive, esse movimento porque
Nós, na atualidade, temos uma formação de uma elite acadêmica no Brasil que boa parcela dela vem fazendo qual trajeto hoje? As pessoas não vão mais para a Europa, as pessoas vão estudar nos Estados Unidos. O que não é problemático se a pessoa for com uma perspectiva crítica. Não tem problema nenhum. A gente tá, por exemplo, nós estamos estudando aqui o sistema americano, mas a gente está tentando estudar com um grau de reflexão em torno disso. Até porque, efetivamente, os debates que eles acabam travando, às vezes a gente ainda está atrasado em relação a eles. Então, a gente tem que fazer o nosso meia-culpa mesmo, porque a própria academia deles é muito peculiar. Eu estava pegando eu tenho uma aluna minha que está na Queen Mary de London, e ela mostrou, foi me mandar, até porque ela está estudando umas coisas de tecnologia, ela me mandou a grade de leituras que ela tem que fazer semanal. É uma grade de leitura que o pessoal não lê para o doutorado aqui no Brasil. A pessoa é uma leitura, assim, a pessoa precisa ler uma quantidade de coisa, é um negócio assustador. Então, é uma academia extremamente absorvente. A pessoa tem que estar num nível de dedicação total. Não é igual a gente, que a gente faz 500 milhões de coisas ao mesmo tempo. A gente tá dando aula, tá advogando, tá jogando futebol, jogando vôlei, cuidando de casa, e dando aula, ou seja, faz 500 milhões de coisas ao mesmo tempo. Lá não tem, é impossível fazer isso. Então você está ali dedicado para aquilo, não tem nem tempo para fazer outras coisas. Então, e estudar lá não é problemático. Agora, essa exportação, que é um projeto, inclusive, de pegar as grandes mentes do mundo e absorvê-las, ou fazer com que elas aprendam com a forma como eles estruturam, e voltem para os seus países e reproduzam esses posicionamentos, que acabam oferecendo uma vantagem tática para o próprio Estados Unidos, é uma coisa que a gente precisa sempre levar em consideração e percebendo as vicissitudes do sistema deles, que tem características do funcionamento muito peculiar, mas que, em alguma medida, pode nos ofertar algumas questões, como essa do próprio debate em torno da autorrepresentação, que começa a ganhar cada vez mais destaque, mesmo em sistemas que não têm a mesma, digamos assim, limitação de profissionais para exercer esse tipo de atuação. Exatamente. O professor Gelli acabou adiantando uma das outras questões que eu colocaria aqui no final, quando eu fiz o comparativo, quando eu farei o comparativo entre o sistema brasileiro e o norte-americano, né, entre o norte-americano e o brasileiro, que seria justamente essa atuação aqui no Brasil, tendente a um tratamento padronizado de demandas que acaba focalizando no julgamento de tese em detrimento de uma consideração detida da matéria de fato, da produção de prova, né? E é interessante destacar que os próprios autores, eles indicam que a formação que é oferecida em termos de faculdade aos advogados norte-americanos não trabalha hora alguma com um sistema padronizado, ela foca nessa atuação individualizada, na necessidade de produção da prova atenta às peculiaridades do caso, então é até um dos motivos que encarece, né, a prestação dos serviços de advocacia é justamente esse, porque o advogado ele não sabe trabalhar com padronização de tese, com demanda padronizada, e esse tratamento individualizado e essa dedicação na fase de produção, de investigação, né, na fase de produção da prova, ele acaba fazendo com que os preços, né, enfim, com que o valor dos honorários sejam realmente altos e não caibam no bolso de qualquer pessoa. E aí, pessoal, esses 5 exemplos, né, que são dados pelos autores, esses 5 problemas que são diagnosticados pelos autores
no sistema de justiça civil norte-americano, eles acabam por resumir as principais conclusões do capítulo 4. Só que para tirar essas conclusões, é claro que os autores partem da análise de um quadro de fatos, né? Que fatos são esses? Eles começam a análise do capítulo 4 se debruçando sobre os exemplos dos divórcios consensuais. E aí os autores começam a narrar que a assistência jurídica gratuita nos Estados Unidos ela é fornecida por uma série de clínicas de universidades norte-americanas, né? Se a gente pudesse fazer um paralelo aqui com o Brasil, a gente pensaria aí nos núcleos de assistência judiciária, nos SAJs, NPJs das faculdades, e também pela Legal Service Corporation, que é uma espécie de organismo, uma espécie de fundação que é financiada com fundos públicos, ao que me parece, também privados, né, que, de certa forma, presta assistência para aqueles que precisam acessar o sistema de justiça, mas que exigem parâmetros muito rígidos de aferição de hipossuficiência, o que acaba não alcançando a classe média. E aí, o raciocínio em torno do divórcio, dos divórcios consensuais, né, os autores começam a narrar uma história que é a seguinte: eles começam a falar de um programa de assistência da Universidade do Tennessee, que é coordenado pelo Burton, salvo engano, né? E é um programa de assistência para a população de sem-tetos no Tennessee. E aí eles começam a falar de visitas que são feitas pelos alunos que atuam nessas clínicas, na clínica, ou melhor dizendo, da Universidade do Tennessee, que se desloca para um quadrante da cidade para atender a população sem teto e prestar auxílio jurídico, tirar dúvidas, e começam a fazer um atendimento relacionado àqueles casos de pessoas que querem se divorciar. E aí eles começam a contar que casos são simples demais, né? Geralmente, quando não se tem qualquer tipo de resistência entre as pessoas envolvidas naquela demanda, né? Se consegue fazer quando não tem patrimônio, quando não há guarda de crianças, enfim. Quando se trata de questões que são bastante simples, os problemas podem ser resolvidos através de formulários, né? Os estudantes, eles mesmos acabam respondendo às dúvidas dos assistidos, e os problemas acabam sendo resolvidos através do acesso a formulários que são disponibilizados pela Suprema Corte do Tennessee. Eu até tive a curiosidade de entrar no site para ver esses formulários. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, só para vocês verem rapidinho, só tirar aqui dos meus slides um minutinho, só para mostrar para vocês. Esse aqui é o site da Suprema Corte do Tennessee, e aí aqui nesse ícone de formulários e publicações, a gente encontra uma série de formulários que são oferecidos aos litigantes autorrepresentados. E aí tem formulário para guarda, para pensão alimentícia, para divórcio com ou sem capazes envolvidos, né? E aí a gente consegue aqui ter acesso a todos os formulários. Só que, diferentemente, pelo que eu percebi da consulta dos formulários, diferentemente do que acontece com alguns sites que ofertam formulários para possibilitar o acesso ao sistema de justiça norte-americano, esses formulários aqui, eles não são interativos, né? Eles não trabalham com essa ideia de você direcionar perguntas para aqueles problemas e construir um formulário específico para cada caso, como alguns casos, como alguns sites, tipo LegalZoom, que os autores trabalham, oferecem, né? Esses formulários aqui são padronizados. Vocês podem ver aqui, ó, vamos clicar no de sem crianças. Aqui está dizendo que tem formulários também em espanhol e em chinês, mas eles não estão disponíveis. Os autores até chegam a falar que tem formulário em espanhol disponível, mas eu dei uma olhada aqui,
por enquanto, não tem nenhuma disponibilidade, não. Então, os autores contam que, sendo problemas muito simples, os alunos da Universidade do Tennessee acabam direcionando esses assistidos para que eles preencham esses formulários que estão acessíveis, né, e que eles auxiliam, em certa medida, no preenchimento desses formulários, porque existem muitas vezes dificuldade de compreensão em relação aos termos que são utilizados, como eu disse, são campos padronizados para serem preenchidos, mas eu até baixei um dos formulários para poder ver, ele tem tudo explicadinho, mas alguém que é analfabeto ou que tem um baixo grau de escolarização não vai possivelmente entender todas as informações que estão ali, né? E aí, aqui os autores focam no seguinte, ainda que os alunos do núcleo, da universidade, consigam prestar esse tipo de assistência, eles não conseguem atender todo mundo, e quando conseguem é só para resolver casos que são extremamente simples. E aí eles destacam que até para casos muito simples, se as pessoas quiserem procurar pela assistência do advogado, de um advogado, os advogados cobram por hora, e eles não vão cobrar menos que $500 a hora para um simples preenchimento de formulário, né? E essa seria a única oportunidade disponível para aqueles que não conseguem receber assistência gratuita, né? Pagar por um serviço do advogado, e nem sempre as pessoas conseguem pagar por esses $500 a hora. E aí eles destacam que quanto mais complexa a demanda, mais caro vai ficando, porque você paga por hora. Então, se começa a haver um litígio, se começa a haver disputa na partilha de bens, problemas relacionados à guarda de crianças, tudo contribui para que a prestação se encareça e, consequentemente, acabe estimulando a parte a atuar sem assistência de advogado. Ou então, não atuar, se conformar e ficar casado sem se divorciar, que é outro dado que eles colocam também. Já que, né, eu não tenho como pagar o advogado, e como litigante, como no próximo litigation, eu não vou saber o que fazer, então é melhor eu ficar casado. E aí eles colocam uma série de problemas. Muitas pessoas desse programa, né, de assistência aos sem-tetos, elas já se separaram dos seus cônjuges há muito tempo, os cônjuges estão em outro estado, ou não se sabe onde eles estão, ou foram deportados porque tem muito imigrante, e aí existe uma dificuldade absurda de localização da pessoa, você não sabe qual é a legislação aplicável ao caso. Tudo isso para dizer que às vezes pode parecer muito simples, mas a depender da situação concreta, essas peculiaridades podem acentuar demais o grau de dificuldade e acabar fazendo com que as pessoas se conformem, né, e não acessem de fato o sistema de justiça. E, enfim, isso aqui eu já coloquei. E aí, para falar do divórcio ainda, eles vão acentuar que para os autorrepresentados, as regras do sistema são de difícil compreensão, como eu disse, né? Porque eles não costumam a receber qualquer tipo de auxílio no tocante ao esclarecimento da legislação aplicável ao caso, ou quais seriam os procedimentos que deveriam ser adotados para se formular aquela pretensão, né, ou qual a legislação aplicável, o que se deve adotar para o litigante que desapareceu, porque os funcionários do caso, do sistema, eles não prestam qualquer tipo de aconselhamento. E aí eles vão dizer que, aqui, para encerrar essa parte do divórcio consensual, que apenas divórcios extremamente simples, mesmo que não tenha esse tipo de problema, acabam sendo resolvidos quando se tem conhecimento de onde está o outro cônjuge que quer se divorciar, né, e com auxílio da autorrepresentação, na maioria das vezes, né? Com auxílio não, perdão, sem qualquer auxílio por meio de autorrepresentação, né, porque essas pessoas não conseguem ser atendidas por essas entidades que costumam a fornecer assistência jurídica gratuita. São os divórcios litigiosos,
Eles, Eu coloquei os só uma autores... coisa, eu coloquei o texto aí do Damástica para vocês, que eu fiz alusão, é de 2009 mesmo, como eu tinha falado. Eu não sei se era eu não falei, não sei se eu falei 2011, 2009, mas é 2009. Mas continue. Beleza, professor, obrigada. Quanto aos divórcios litigiosos, os autores vão destacar o seguinte, que as instituições que prestam assistência jurídica, elas exigem um padrão extremamente rígido, né, para aferição da hipossuficiência, e muitas vezes as pessoas também não são atendidas pela falta de pessoal, ou seja, as instituições que prestam esse tipo de assistência, elas são subfinanciadas e, consequentemente, elas não conseguem atender a quantidade de demanda, o que acaba as obrigando a atenderem apenas demandas nas quais o cônjuge alega que sofreu algum tipo de abuso. Isso acaba, né, importando numa deturpação das histórias, porque o sujeito que não consegue pagar para um advogado, que não quer ir no próximo litigation, não quer atuar sem representação de advogado, acaba mentindo e simulando uma situação de abuso que não existe, sob pena de ficar como o último da fila na assistência jurídica gratuita, né? Então, muitos assistidos acabam mentindo e forjando uma situação de abuso para terem assistência de advogado. E aí eles vão destacar também que litígios familiares costumam a ser extremamente longos, desgastantes, né, onerosos do ponto de vista financeiro, não só porque os advogados cobram por hora, e quanto mais delongado é o procedimento, mais eles vão perceber a título de honorários, né, como muitos advogados também não estão dispostos a atuar nesse tipo de advocacia, seja porque ela não apenas envolve problemas de índole emocional, que são muito difíceis de tratar, muito difíceis de lidar, como pelo fato da advocacia ser muito especializada, né? E aí muitos advogados não se sentem com a expertise necessária para atuar nessa espécie de problema, né? Então eles até colocam aqui que há uma ideia de que deveria se reforçar a assistência prestada por advogados de escritórios menores, só que muitos escritórios menores acabam não se interessando por essa espécie de litígio, nem como pro bono, porque não tem qualquer vantagem econômica percebida, nem e também pelo fato deles não terem expertise necessária para poder atuar nessa espécie de demanda. Então, isso acaba gerando um, um problema bastante difícil de ser corrigido, né, quando se trata aí dessas questões que envolvem demandas familiares. E aí eles colocam dados empíricos mais uma vez para destacar litígios que envolvem o pagamento de pensão alimentícia, guarda, violência doméstica, ação de despejo, execução forçadas, e execuções forçadas, para dizer que nesses litígios é extremamente comum o exercício de autorrepresentação, porque são demandas que exigem um tratamento muito individualizado, uma expertise muito voltada a essa área, que muitos advogados não têm, e e eles até colocam dados, né? Por exemplo, litígios envolvendo ações de despejo no estado do Texas, salvo engano, 98% das ações envolvendo adolescentes, por exemplo, é de litigantes autorrepresentados, né? Os índices de pensão de ações envolvendo cobrança de alimentos, mais de 90% dos réus são autorrepresentados na guarda, na violência doméstica, essas situações acabam se reproduzindo, o que traz um comprometimento desse alcance, da dimensão da justiça substancial mesmo, né? Porque acabam se tratando problemas jurídicos que são extremamente graves, né? Sem qualquer assistência de advogado, sem permitir o exercício do poder de influência das partes, nem uma produção adequada de prova para a resolução daquela questão. E aí eles colocam mais uma vez que a principal entidade que presta assistência jurídica gratuita nos Estados Unidos, que é essa Legal Service Corporation, é subfinanciada, como eu disse, né, não possui
dinheiro nem financiamento adequado e, consequentemente, por essa razão, ela acaba sendo obrigada a rejeitar mais de 1 milhão de demandas por ano e o assessoramento que ela acaba prestando para as pessoas a quem ela acolhe como assistidas acaba sendo bastante limitado. E eles colocam assim, cerca de 80% dos atendimentos são de ligação de 5 minutos, né? E acaba se aplicando uma espécie de manual do faça você mesmo, ou seja, aquele reforço da autorrepresentação, já que o sistema não dá conta na assistência jurídica gratuita de absorver todo mundo, até porque nos últimos anos eles destacam que o financiamento público caiu 63%, então eles colocam que o trabalho desempenhado pelos advogados públicos, né, pelos advogados que prestam esse tipo de assistência é muito relevante, mas nem de longe eles dão conta de atender a toda demanda. Então, eles não têm saída, essa é a única estratégia de acabar reforçando mesmo esse manual do faça você mesmo. E aí, né, os autores vão colocar que, em razão de todos esses problemas que são destacados, sobretudo nesses casos que envolvem demandas familiares, que são os mais graves apontados pelos autores, os Estados Unidos acabam ficando dentre os piores países, né, quando a gente coloca aí as dimensões de acesso ao sistema de justiça dentre os países ricos, né, os Estados Unidos ficam numa posição muito ruim, 25º lugar, 25º lugar, dentre os 30 países ricos, né, segundo dados de acesso ao sistema de justiça, porque muitos litigantes acabam tendo esse comprometimento no acesso, seja porque não conseguem um acesso à justiça substancial porque são autorrepresentados ou porque se conformam e simplesmente deixam de acessar o sistema de justiça. E aí eles vão, a partir, né, de todo esse diagnóstico que é, de alguma forma, retirado dessa análise das demandas envolvendo divórcio, envolvendo questões familiares e outras como despejo, né, guarda de crianças, violência doméstica, eles vão começar a pensar em soluções e primeiro eles vão apontar soluções que são, segundo eles frequentemente cogitadas pelas pessoas que pesquisam esses mesmos problemas e que, segundo os autores, são soluções frustradas, que não compensa a gente ficar trabalhando com elas, né? E aí eles vêm com uma terceira alternativa, eles apresentam duas soluções que, na opinião dos dois, são soluções frustradas e vem com a terceira alternativa que seria essa vertente tecnológica de reforço de ODR, etc., que a gente vai falar um pouquinho para frente. Bom, que soluções são essas apontadas pelos autores como soluções frustradas? Bom, primeiro eles vão colocar, olha, tem muita gente que diz que a solução para os problemas de acesso à justiça do sistema norte-americano é o aumento do número de advogados. Eles vão dizer que não, que esse aumento é ilusório, porque a maioria dos advogados, mesmo que no contexto norte-americano esteja se formando, né, um número maior de advogados e a gente consiga aumentar um número assim, um número de advogados macro, assim, a boa parte da população ainda se encontra sem assistência, porque muitos advogados trabalham em corporações e empresas, né? Poucos se dedicam a essa advocacia individualizada, seja porque não tem expertise, seja porque ela é pouco rentável e quando rentável tem que se cobrar muito e aí a concorrência acaba sendo feroz e muitos não conseguem entrar no mercado. Outros advogados acabam se dedicando à gestão de pequenos escritórios, mas atendendo outra espécie de demanda, né? Atuando em seguradoras, em ações coletivas, que são mais rentáveis do ponto de vista financeiro. Então, esse tipo de demanda familiar, sobretudo, fica sem atendimento. Né? Então, eles vão dizer basicamente o seguinte, olha, não adianta nada a gente aumentar o número de advogados
das faculdades se as faculdades não contribuem, até na formação que é oferecida, para que o advogado ofereça uma prestação de serviços mais barata, né? Porque elas acabam reforçando esse perfil da advocacia individualizada, e eles colocam outra nota que, no seguinte sentido, que as faculdades acabam sendo muito caras, e aí o advogado se forma e ele tem que arcar com o financiamento do curso dele, e ele não encontra bons atrativos financeiros no mercado jurídico e acaba se direcionando para outros mercados, ou seja, abandona o direito, né? Então, eles vão dizer que esse número é ilusório, que cerca de 1/3 dos advogados formados desde a década de 80 não atua no universo jurídico, né? Porque a concorrência entre os pequenos escritórios é muito grande, porque eles não oferecem oportunidades financeiras atraentes, né? E o que faz com que a grande maioria dos advogados se concentre aí no trabalho que é ofertado em corporações e empresas. Bom, eu acabei falando tudo sem passar aqui os slides, sem passar os slides aqui, na verdade, sem projetar o resumo, mas só um outro ponto desse slide que eu acabei não falando, mas já foi referido aqui pelo professor Diele, né? Um fator que acaba também contribuindo para a elevação do custo do serviço de advocacia, não é somente a complexidade do sistema jurídico norte-americano, como etapa da discovery e a dificuldade de produção da prova individualizada, esse reforço na argumentação, essa necessidade de ouvida da parte contrária, enfim, o que acaba contribuindo para essa elevação nos preços praticados. E aí os autores vão destacar que uma outra solução frustrada, então, a primeira ideia de possível solução que sugeriria um possível aumento do número de advogados para poder resolver os problemas de acesso ao sistema, não é a saída, né, por todas essas questões que foram colocadas. A segunda saída, que segundo os autores também seria uma solução frustrada, seria um possível aumento da advocacia pro bono. E aí, os autores vão sustentar que isso também não poderia ser cogitado como uma saída para os problemas enfrentados, porque a advocacia pro bono é bastante limitada no direito das famílias, porque as demandas não têm conteúdo econômico, costumam ter pouca repercussão e são extremamente complexas, o que faz com que os advogados não se interessem por esse tipo de demanda, né? Isso acaba voltando os esforços da advocacia pro bono para outras áreas, como as ações coletivas. E aí eles, com dados, também vão dizer que, em termos numéricos, a advocacia pro bono exercida na área das famílias, né, nessa espécie de litígio, é muito pequena, numericamente falando. Então, o pro bono não seria, né, uma saída adequada para a resolução dessa espécie de problemas. E também eles vão dizer que os escritores pequenos não costumam se interessar por ofertar pro bono nessa área. E outra estratégia que, segundo os autores, também é frustrada, seria o reforço do Gideon Civil, que vai certamente ser analisado com maior profundidade pela Maria Cecília no próximo capítulo, porque o próximo capítulo tem uma boa parte da descrição das tentativas frustradas de conquistar o Gideon Civil, né? Os autores vão dizer que já existiram inúmeras, sem adentrar na análise dos casos, enfim, das tentativas junto à Suprema Corte Norte-Americana, mas eles vão pontuar que já houve diversas tentativas frustradas de se tentar estender o direito à assistência jurídica custeada pelo Estado para a esfera civil. E o que adiantaria você estender esse direito à assistência jurídica se
a assistência nos casos penais é mal prestada porque os profissionais são subfinanciados, né? E se o sistema é extremamente complexo, né? Então, essas questões já foram apresentadas pelos meninos aí, que trabalharam com os primeiros capítulos, né? Sobretudo foram apontadas pela Jamil na última apresentação. As dificuldades, né, da assistência jurídica que é prestada com custeio do Estado na esfera penal, e aí os autores vão concluir que essas dificuldades tenderiam a se reproduzir no sistema de justiça civil, dado o fato desse tipo de advocacia ser subfinanciada e não existir pessoal em número suficiente para atender toda a demanda, além da complexidade do sistema, que é um outro fator que gera uma dificuldade excessiva aí de atender todo mundo da maneira adequada. Então, os autores vão concluir que o problema da assistência jurídica na esfera civil não pode ser resolvido com base em argumentos fracassados, como uma tentativa de reforço da advocacia pro bono ou de obtenção do Gideon civil, enquanto o panorama de assistência custeada pelo Estado estiver neste pé, né, da forma como está nos Estados Unidos. E aí eles vão trazer o que eles chamam de alternativa aí aos problemas que são enfrentados pelo sistema de justiça civil norte-americano, né, em termos de acesso. Essa proposta alternativa teria foco no reforço da tecnologia como transformador do sistema de justiça. Né? Os autores, eles, de certa forma, vão apostar na simplificação do sistema de justiça civil com o auxílio da tecnologia, pensando num design de sistema que sirva para atender, em especial, litigantes autorrepresentados, né? Um foco nessa espécie de litigante que vem ganhando reforço e notoriedade, não só no contexto norte-americano, como em outros sistemas de common law, como a própria Inglaterra, que foi objeto de estudo no Susskind, né, que o cenário é mais ou menos semelhante, enfim. Então, eles vão concluir o capítulo dizendo que para que se viabilize uma assistência jurídica dos advogados, por parte dos advogados para casos mais complexos, né, de certa forma, se reservando a autorrepresentação para casos menos complexos, casos mais simples, né, é necessário que a gente trabalhe com alternativas que possam ser ofertadas pela tecnologia na forma de formulários interativos, de escritórios virtuais que possam permitir que os advogados atendam à distância, né, em horários não exclusivamente dedicados àquela atividade, né, e, consequentemente, isso poderia reduzir o preço para poder atrair novos clientes e atender a classe média que hoje é, de certa forma, excluída de acessar o sistema de justiça civil, né? E aí eles colocam que esses formulários interativos permitiriam um tratamento mais individualizado e melhor informado para casos simples, que hoje em dia não são bem resolvidos, né? Só se eles forem extremamente simples, que não existe uma espécie de resistência por parte do sistema de justiça e o problema consegue ser resolvido, mas basta um pouquinho de complexidade para a coisa toda desandar, né? Então, eles vão dizer basicamente que a tecnologia ela pode servir de auxiliar também na redução dos preços praticados e, ao mesmo tempo, eles colocam uma ressalva, né? Porque, a depender da espécie de formulário interativo, pode ser tão atraente que pode acabar causando uma espécie de perturbação para pequenos escritórios que sobreviveriam desse tipo de demanda, né? De atender esse tipo de demanda. Mas que em alguma medida, o nosso problema. problema.
Porque, no final das contas, a ideia de autorrepresentação para causas mais simples, etc., etc., você pode até, num primeiro momento, induzir uma solução que, aparentemente, formalmente, ela pode até atender alguns aspectos de acessibilidade, e a gente não pode perder de vista isso, mas, ao mesmo tempo, você vai criar um problema muito sério em termos de um coeficiente muito grande de profissionais que usa esse tipo de serviço. E o problema é equacionar as duas coisas. Primeiro, a resposta a ser ofertada para o cidadão, ela vai ser adequada? Uhum. Porque, no final das contas, o que está se colocando em pauta é o acesso do próprio cidadão. Ou seja, o cidadão vai ter o seu direito resolvido, o seu problema resolvido, a sua disputa resolvida. Porque, se for a discussão em torno do problema profissional, aí é um problema de classe, não é um problema de cidadania. Agora, se a utilização desse sistema ela piorar a própria acessibilidade, aí sempre vai ficar o paradoxo. Piorar em que sentido? Porque se a pessoa não tem acesso nenhum, qualquer acesso já seria benéfico. Então, percebo que é uma equação complexa de ser dimensionada, ao fim e ao cabo, você partindo do pressuposto do olhar do cidadão. Que uma coisa é a gente olhar sob a ótica nossa profissional, mas sob a ótica do próprio cidadão que está afetado, que não tem acesso nenhum. Aí ele está tendo algum tipo de acesso, mas aí tem restrição de direitos. Como que a gente equaciona isso? É muito complicado. É aqui, na realidade, o que eu vejo é uma preocupação dos autores em fornecer acesso à justiça substancial para litigantes autorrepresentados, ou seja, para diminuir esse déficit informacional, essa assimetria e que você não permita a violação de direitos em certa medida. Né? Tanto é que essa proposta de formulários interativos, ela busca, de certa forma, dar uma resposta mais individualizada para os casos, né? E você não partir de soluções padronizadas, de petições padronizadas, resta saber em que medida que isso de fato responde ao problema da autorrepresentação e pode corrigir esses déficits que já existem lá. Agora, a gente pensando no sistema, na ideia daqueles que não têm nenhum acesso ao sistema, né, só a possibilidade da gente fornecer esse tipo de coisa já é aquilo que você colocou, professor, já aumentaria o acesso, né? Já, enfim, corrigiria esse problema de acessar o judiciário, né? Resta saber em que medida essas pessoas não teriam um acesso deteriorado pela violação de direitos, pela violação de garantia de influência, etc, etc. Bom, e aí os autores vão concluir a obra dizendo que pela primeira vez em anos, né, de estudo do acesso à justiça nos tribunais civis, há razões para que se seja otimista, né, quanto ao acesso à justiça, uma vez que uma combinação entre informatização, nova competição para os advogados e reforma do sistema de justiça empreendida pela tecnologia pode importar em boas soluções para esse problema, né? Tornam, de certa forma, a receita, vamos dizer assim, para os problemas enfrentados no judiciário pode estar nessa combinação de estratégias, né, que envolvem as modificações que são ofertadas pela tecnologia. E aí, dentre as principais alternativas que são ofertadas, as principais propostas, os autores vão trabalhar mais à frente, não propriamente neste capítulo. Eu até fiquei curiosa porque eu não tinha lido a obra toda, mas eu fui mais para frente, né, para poder pesquisar qual era essa alternativa que é só apresentada aqui no 4,
E aí, sobretudo lá no capítulo 8, eu não sei quem vai apresentar, mas certamente, né, a pessoa vai tratar disso melhor do que eu. Aqui é só para dizer mesmo, os autores vão focalizar essa alternativa proposta aí por eles como a saída tecnológica nas soluções de ODR, né? E aí é engraçado que tudo que eu leio de ODR, as pessoas sempre fazem, né, referência ao Colin Rule e ao Moldria como sendo os grandes, as grandes, os grandes exemplos, né, de ODR. De fato são. No capítulo 8, os autores vão começar a contar das inovações trazidas pelo Colin Rule, da experiência do eBay, do Moldria, vão apresentar essa estrutura modular de um sistema de ODR construído em módulos, em etapas, né, sendo a primeira de fornecer a participação informada para o litigante autorrepresentado, na segunda etapa de negociação facilitada por tecnologia, da terceira etapa com uma intervenção de negociadores humanos, né, e na quarta etapa um sistema de uma fase decisória, né, então sempre partindo do Moldria como a melhor experiência de ODR, eles vão fazer uma reconstrução mais ou menos histórica e dos sistemas de ODR, vão falar de sistemas exitosos, né? E aqui com foco no divórcio, que é a questão do capítulo 4, eu percebi que lá no capítulo 8 eles trazem algumas soluções de ODR focalizadas nessa questão de atender demandas que envolvem divórcio, né? Eles falam do Wevorce, salvo engano, que é uma plataforma desenvolvida pelo Moldria para tentar promover mediação online de divórcios com o intuito de transformar casos litigiosos em demandas consensuais, né, para que isso possa ser resolvido fora do sistema de justiça. Os autores vão destacar experiências exitosas também na Austrália, na Holanda, em termos de divórcio online. E aí vão mais uma vez, a exemplo do que acontece em outras obras de ODR, né, que tratam de ODR, vão falar do Tribunal de Resoluções Civis da Colômbia Britânica, o CRT, né, vão falar do modelo de você requerer por vias online o pagamento de pequenos valores do sistema em inglês, que é o Money Claim, alguma coisa que eu esqueci, enfim, o resto. E vão falar de uma série de estratégias que são proporcionadas pela tecnologia para empreender essa melhora no acesso ao sistema de justiça civil. Os autores vão tratar não só de soluções em ODR, mas eles vão falar também de startups que atuam no mapeamento e fornecimento de documentos jurídicos que podem, de certa forma, promover um auxílio à população carente, que não consegue assistência jurídica pagando advogado, né? Eles chamam isso de assistência jurídica digital. E aí eles colocam, né, exemplos de tribunais que já estão adotando essas soluções em ODR. Eles falam de Nova York, por exemplo, que tem disponibilizado o atendimento por meio de funcionários que atendem em quiosques, né, que possibilitam o acesso a internet de litigantes autorrepresentados. Eles falam do obstáculo do acesso tecnológico nos Estados Unidos, que é infinitamente menor quando comparado ao contexto brasileiro, né? Eles colocam um dado de cerca de 70% da população ter acesso à internet de banda larga. Esse número, ao que me parece, é bem superior ao contexto brasileiro, né, em que o acesso em termos tecnológicos é bem mais limitado do que isso, e melhor aqui... Só uma coisa, Camila, você fez alusão aí a... Todo mundo fala do Moldria, e realmente é verdade. Até porque é o protótipo de talvez maior êxito em termos de reestruturação da cognição, fazendo uma mesclagem de um bando de técnicas de DSD, de Design System Dispute,
Dispute System Design para virar e estruturar a própria lógica que no DSD ordinariamente eles colocam, ele é diagnóstico, etc, etc. Ou seja, isso foi passado do âmbito das DSDs para o âmbito tecnológico, porque o estudo de DSD começa na década de 80, então esse movimento é um movimento ali da década de 90 e início dos anos 2000. Só que, obviamente, a gente está dentro de uma estrutura que está sendo ainda passível de ser prototipada de outro modo. Então, assim, isso é uma coisa interessante, porque a ideia de uma estrutura modular de cognição, e aí eu estou falando de um problema dogmático aqui para nós. Normalmente a gente pensa na estrutura da cognição desde lá do Klein, digamos assim, mais ou menos do mesmo modo, em termos de apresentação de manifestações, apresentação de fases probatórias, etc., o dilema da questão de gestão da prova. Mas a estrutura cognitiva, em alguma medida, ela é basicamente sempre a mesma. Pelo menos no campo aqui não, seja do processo civil ou do processo penal, mas no processo civil isso é muito evidente. A estrutura é basicamente bifásica, e esse modelo que começa a ganhar força com a DSD e com as ODRs, ele muda. Eu começo a pensar nessa estrutura modular, mas que ainda é algo que pode ser talvez repensado a partir até de uma análise mais precisa de como que deveria ocorrer a própria estrutura de debates para a formação das decisões. E o aspecto que talvez em alguma medida traga um diferencial para nós é o fato de que agora a gente consegue fazer uma captação dos dados para saber o que dá problema e o que funciona. Porque se a gente minera o processo inteiro e consegue fazer isso, inclusive, regionalizado, então, por exemplo, às vezes uma coisa que funciona muito bem aqui em Minas não funciona bem em São Paulo. E só para dar um exemplo, ou que funciona bem no Espírito Santo, não funciona bem em Minas, ou vice-versa. Então, sei lá, por exemplo, eu já vi relatos falando que no Espírito Santo a audiência do 334 por alguns juízes em Vitória é um espetáculo. Ela consegue resolver os conflitos com muita proficiência. Em São Paulo nem tem, porque os juízes mataram o 334 e não fazem. Ou seja, se eu minero o processo, eu posso pensar, inclusive, em rearticular a própria estrutura procedimental. E eu acho que, em termos dogmáticos, em termos técnicos, esse tipo de absorção, esse tipo de análise de dados pode promover uma verdadeira reestruturação do próprio dimensionamento de como dar-se-á o debate, para que ele fique, inclusive, mais proveitoso. Porque, assim, e perceba, eu estou dando o passo que a gente tem acesso agora é um passo mais sofisticado do que aquele que é costumeiro em muitos países, qual seja, eles fazem uma análise como é que fala? Faz uma pesquisa empírica para saber o que funciona e o que não funciona. Para a partir daí fazer um anteprojeto, e a partir desse anteprojeto eles pegam e como se diz, eles pensam na estrutura de nova estrutura para os procedimentos. Aqui eu posso fazer mais do que isso, porque eu posso analisar a estrutura funcional de como que o procedimento está funcionando, quais são os gargalos, o que no fluxo procedimental funciona um pouco melhor. E se eu utilizar esses dados para criar novos designs de resolução de conflitos, posso dar um salto qualitativo para o próprio direito processual, e aí a gente fulminaria por completo a ideia de tentar fazer reestruturações com base no ensaio e erro, ou com base na suposta, digamos assim, sapiência de uma comissão de juristas, de pessoas em alguma medida altamente preparados tecnicamente, que é o que a gente em alguma medida adota.
Você junta um bando de gente ali, que é da área, eles começam a dar pitaco aqui a colar, mas a percepção, muitas vezes, não é embasada em elementos da realidade. Agora, se a gente começa a promover esse tipo de captação de dados, e a própria plataforma do PJE e a nova plataforma unificada que eles estão tentando agora estabelecer, que foi, inclusive, noticiada agora pelo Fux, ela vai permitir que a gente capte esses dados na própria estrutura procedimental para, inclusive, ter um tipo de relatório de como que o processo está funcionando ou não está funcionando, onde estão os gargalos, o que precisa ser melhor tratado, que poderia subsidiar uma nova proposta de reestruturação do sistema com muito mais subsídio e com um diagnóstico visceral da realidade. Exatamente. E esse emprego de tecnologia pode, inclusive, literalmente pensar em novos DSDs, em novos designs. E isso, em alguma medida, ainda está passando ao largo desse debate que a gente está fazendo. Porque, ao fim e ao cabo, as soluções são, em alguma medida, vinculadas às grandes propostas que estão postas à mesa. Aí você pensa nas próprias plataformas de ODR que são operacionais, como o próprio Moldria, você pensa na CRT, que também é inspirada em grande medida no próprio Moldria, os tribunais de internet chinês, o Tribunal de Singapura, e etc, etc. Seja a ideia de online courts ou de ODRs, eles acabam seguindo em algum dos grandes modelos para a gente tentar prototipar algo a partir do que já funcionou. Só que talvez, se a gente conseguir pensar e trabalhar os dados que nós podemos extrair de um Big Data altamente estruturado que a gente tem do próprio judiciário, as coisas podem mudar. E hoje, inclusive, depois a ideia da resolução 333, que saiu esses dias do CNJ, para tentar criar uma nova perspectiva de open data dos tribunais, para criar uma planilha, um ícone de um BI lá para você ter acesso estatístico e transparente de como que os tribunais estão funcionando, que foi levado a cabo agora pelo Fux, nessa resolução 333, que eu até mandei para vocês. Ele, em alguma medida, você pode ter um nível de informação para você pensar o sistema para além do modo tradicional, que a gente fica fazendo análise teórica e tal. Eu acho que o ideal de fazer um processo seria assim, conta disso, daquilo. Vai funcionar? Porque não adianta nada a gente ficar tentando idealizar algo que talvez não seja ou não converse com a própria realidade que nós temos ali do sistema. E o sistema pode nos subsidiar esse tipo de informação. E aí a gente pode dar um salto em relação a esses próprios modelos que são aclamados em todos os livros de direito e tecnologia que a gente está estudando. Porque os exemplos são quase sempre os mesmos. Exatamente. Os modelos, os protótipos, as ideias são, em alguma medida, muito parecidas. E eu acho que a gente pode, talvez, dar com o nível de captação de dados que a gente vai ter acesso, a gente pode dar um salto qualitativo em relação a isso. Eu acho que você está muito engraçadinho, Aurélia. Eu não vi, eu não estou tendo acesso ao chat aqui, não vi. Mas, enfim, eu acho que faz todo sentido, professor, o que você colocou no tocante, essa captação gigantesca de dados que a gente tem acesso, sobretudo, a partir da digitalização dos procedimentos, que, como já foi colocado por você algumas vezes, já está em fase bastante avançada, né? A partir dessa parametrização dos dados e análise dos casos passados, a gente pode focalizar no que é de fato problema, identificar os gargalos, como você colocou, para pensar no design de sistema de disputas que seja adequado à resolução daquele litígio específico, né? Então, pensar em soluções delineadas para tratar aquela espécie de conflito e até
até prevenir que aquela espécie de conflito ocorra, né? Serve como uma etapa de contenção também, de disputas em certa medida, de prevenção de que... E perceba, a gente consegue dar um salto no debate da década de 70 das tutelas diferenciadas. Da flexibilização procedimental. A gente salta esse, dá um duplo twist carpado com dados desse debate a lá tutelas diferenciadas para um outro patamar, que aí você consegue prototipar para tipos de litígio específicos que você consegue, inclusive, incorporar em alguma medida, adaptar com tecnologia em alguma medida. Ou seja, as possibilidades são realmente muito interessantes. Eu concordo totalmente, professor. E outra, você também acaba fugindo daquele argumento de que os sistemas de ODE, de design de sistemas de disputa sempre são pensados em certa medida para atender redução de custo, para atender uma diretriz de eficiência, que é obviamente importante, mas a gente lida com uma esfera de processo democrático em que, sobretudo, é importante a garantia de direitos, né, a implementação de direitos fundamentais e uma segurança na observância disso. E quando a gente trabalha com dados para ter um panorama concreto de como as coisas estão funcionando, né, a gente pode trabalhar melhor nessas propostas de designs mais individualizados para atender aqueles casos concretos, né. Enfim, eu acho a ideia sensacional e, de fato, existe um salto qualitativo gigantesco. Bom, eu queria só fazer, para a gente encerrar, uma breve comparação com o cenário brasileiro, que eu achei algumas coisas interessantes para a gente destacar quando a gente observa essa leitura que é feita. Tem gente querendo só perguntar aqui. Quem está querendo perguntar? Ou falar alguma coisa? Oi, professor, boa noite, sou eu, Igor. Boa noite, colegas. Só uma dúvida, professor, muito simples. O senhor disse sistema bifásico no direito processual civil. Esse sistema bifásico seria dividido em primeira fase, da petição inicial até o despacho saneador? Ou seria uma outra composição? Não, é até o despacho saneador. Desde o Klein, essa é a ideia. Tá, perfeito. Petição inicial, despacho saneador. Obrigado. Na verdade, é o seguinte, é porque você pensa a estrutura cognitiva desde o Klein, é a estrutura de você pensar a cognição bifásica, ou seja, fase preparatória, fase de debate e produção de provas técnicas e orais. Então, a primeira fase é uma fase predominantemente de troca de arrazoados escritos e de filtragem das questões, e a segunda fase de produção de provas em geral, com exceção das provas documentais, e debates orais em torno das questões para que se forme de massa cognitiva para a formação da decisão. Então, inclusive, essa estrutura ganhou digamos assim, uma marca muito quase intransponível com uma palestra que o Fritz Bauer deu em 1965, que inclusive induziu a reforma da ZPO alemã de 76, que era a ideia de você ter uma metódica fase preparatória do procedimento. Que o Fritz Bauer falava que um modo de você tornar a cognição melhor era você ter uma preparação mais adequada, que você induziria mais contraditório, e com isso você teria decisões melhor construídas e você tornaria despiciendo os recursos ou diminuir as taxas de reforma dos recursos. E essa reforma alemã, em alguma medida, induziu que nos anos 2000, a ZPO alemã ela tivesse reformas, inclusive para estabelecer que os recursos, mesmo contra a sentença, eram recursos que, na grande maioria das hipóteses, só caberia a rediscussão de matéria fático-probatória, não caberia mais a rediscussão de matéria jurídica,
porque os índices de erro na aplicação jurídica eram muito baixos, porque o nível de debate contraditório era muito amplo. E as próprias taxas de reforma das decisões era relativamente baixa. Que é basicamente uma coisa que a gente defende aqui a exaustão há muito tempo, que se você tem bom contraditório para formar a decisão, o processo acaba se tornando mais rápido, porque os recursos que vão ser interpostos têm baixa chance deles obterem reforma, acatamento e reformar a decisão. E você, inclusive, nesses sistemas, pode, com clareza e sem grandes problemas, adotar uma escolha técnica de executividade imediata das sentenças. Agora, num sistema no qual o contraditório é frágil, você tem pouco debate, as sentenças acabam sendo piores, você restringir a recorribilidade ao aspecto fático probatório seria criminoso, porque você estaria falando que você não pode... Seria quase como se você estivesse fazendo um RESP das decisões de primeiro grau. Com uma limitação cognitiva à matéria, eu até inverti, uma limitação à matéria jurídica, que a matéria fático-probatória, você não pode... Eu inverti a fala aqui, vocês me perdoem. Em relação à matéria fático-probatória, ela estaria limitada à discussão em primeiro grau, e eu só poderia discutir no tribunal matéria jurídica. Perfeito? E isso era fruto do quê? De ter uma boa cognição em primeiro grau, na qual os fatos e as provas são bem discutidos, porque eu tenho uma fase metódica, e esse modelo do Bauer, que acabou induzindo a reforma, a reforma alemã de 76, se tornou pressuposto para os modelos de reforma desde então. O nosso 357 é inspirado nisso. Uhum. Claramente. A inspiração dele é o modelo do Fritz Bauer. Beleza? Excelente. Obrigado, professor. Uhum. Ótima explicação. Bom, dando sequência aqui, professor, eu queria fazer uma breve comparação com o cenário de acesso à justiça na área civil no Brasil, né, pensando nessas conclusões que foram tiradas a partir do diagnóstico feito pelos autores, para fins de comparação mesmo, né? Enfim, aqui no Brasil a gente consegue perceber que também existem significativas dificuldades de acesso à justiça, especialmente considerando o acesso que é fornecido à população pobre e marginalizada. Então, o contexto nesse aspecto para a população extremamente carente e marginalizada seria, em certa medida, semelhante ao norte-americano. Muita gente deixa de procurar pelo sistema de justiça, às vezes porque não tem informação necessária ou porque é completamente privado de qualquer tipo de assistência. Contudo, tem uma nota diferenciadora quando a gente compara, né, com o sistema norte-americano, que é bastante distinta do contexto de lá, que é o seguinte: aqui a assistência jurídica gratuita, né, muito mais ampla, porque ela é financiada pelo Estado, né? Apesar de todos os problemas envolvendo a organização deficiente da Defensoria Pública, o grau de abrangência e mesmo a qualidade dos serviços prestados, né? Inclusive, tem a nota aí o dado de que quando a Defensoria Pública não atende, né, o custeio da assistência jurídica também é patrocinado pelo Estado na forma de advogados dativos, né, mas sempre se questiona, sempre existe um questionamento aí em torno da qualidade da prestação da defesa técnica, nos casos, né, de patrocínio de assistência de advogados que atuam financiados pelo Estado, né, sobretudo considerando a enorme sobrecarga e os déficits de infraestrutura que muitos desses advogados enfrentam, né, isso já foi colocado pelos meninos aqui que atuam no penal,
em que eu acho que o problema é ainda mais grave, mais acentuado, mas existe também na esfera civil, né? Sobretudo quando a gente trata de questões relacionadas a famílias, né? A pensão alimentícia, enfim, eu vivo numa comarca que não é assistida pela Defensoria Pública. Então, a gente acaba, na PUC, no Núcleo de Assistência Judiciária da faculdade, acaba absorvendo boa parte da demanda de assistidos hipossuficientes que teriam de ser atendidos pela defensoria, e a gente percebe isso de maneira muito nítida, né? A grande maioria das nossas demandas são de litigantes que precisam, mães que precisam de solicitar pensionamento para suas crianças, né? Investigação de paternidade, são mais litígios familiares mesmo, que acabam sendo absorvidos pela assistência que é prestada pelo SAJ. E muitas pessoas sequer procuram por esse tipo de assistência por falta de informação, né? Eu vivo numa região que é bastante pobre, os índices de analfabetismo são ainda muito grandes, né? Então falta informação jurídica para muita gente que deixa que nem sabe que tem um problema jurídico, às vezes, né? E boa parte do déficit de acesso à justiça da população pobre pode partir disso, e não só de uma assistência jurídica que é mal fornecida por uma série de problemas técnicos, envolvendo até o próprio grau de dedicação que muitas vezes, por falta de tempo, os advogados não têm para um atendimento mais individualizado das demandas. Uma outra questão que pode ser colocada a título de comparação com o cenário norte-americano é o seguinte: o custo da advocacia brasileira, sobretudo considerando que casos de pouca complexidade, né, não estou falando especificamente das demandas de família, que envolvem uma atuação mais individualizada, mas mesmo nelas, né, como a gente lida com um número aí meio que assustador em dados mais ou menos atualizados de um advogado para cada 172 pessoas, né, a gente tem um custo que é infinitamente menor em termos de precificação do que a assistência jurídica que é prestada nos Estados Unidos, né, e esse custo cai significativamente quando a gente lida com demandas de pouca complexidade, envolvendo juizados especiais, por exemplo, né? Porque esse tipo de litígio acaba exigindo condutas mais padronizadas por parte da advocacia e um esforço menor por parte dos advogados. Então, o custo acaba sendo, além do número de advogados ser muito maior, né, o custo da advocacia também acaba sendo menor. Aqui, só dizer, pessoal, o número de advogados que eu levei em consideração para falar para vocês aqui foi baseado num dado que está no site do Conselho Federal da OAB. Eu dividi pelo número atualizado da população brasileira, dá em torno de 172 advogados aí, 172, desculpa, um advogado para cada 172 brasileiros. Bom, uma outra questão que pode ser colocada também como uma nota diferenciadora, que o professor Dierle já até apontou aqui, é a seguinte: em razão do enorme contingente de demandas que a gente tem no sistema de justiça brasileiro, há um reforço inegável para as técnicas de padronização, né? Sobretudo nos casos cíveis que envolvam litigiosidade repetitiva, né? E essa diretriz, muitas vezes, acaba acentuando o problema de uma atuação muito mais influente por parte de litigantes habituais, em detrimento daqueles pequenos litigantes, o que acaba comprometendo a implementação do contraditório na dimensão de influência, mesmo por aqueles que estejam assistidos eventualmente por defensor ou por advogado particular, né? É o que o professor Dierle colocou aqui, acaba se reforçando, né, um direcionamento do processo civil para julgamento de teses em detrimento da prova que deveria ser produzida para a reconstrução adequada dos fatos e aplicação do direito no caso concreto, né? E aí, às vezes, não se leva em consideração quanto isso é importante
importante para a implementação, sobretudo, da técnica de distinguish, né, para você evitar que seu caso não seja tratado como bolo, né, enfim. Então, há todo um direcionamento, sobretudo, porque a gente parte de uma estrutura de processo que é muito diferente do norte-americano, né, forçado muito em escritura, no processo escrito, tanto é que a gente tem um grau de digitalização de processo eletrônico que já é bastante avançado quando comparado aos cenários, né, de outros sistemas de justiça. Com relação à autorrepresentação, no Brasil é importante destacar que a gente tem um problema que é centralizado em alguns nichos, né? Porque a autorrepresentação, ela se restringe, é bastante limitada, né, no cenário brasileiro, aos juizados especiais, à Justiça do Trabalho e à possibilidade de negociação pré-processual nos sejusques. Eu nem sei se eu poderia chamar isso aqui de ius postulante, né, de autorrepresentação, porque a negociação processual, na realidade, é uma fase fora do sistema de justiça, entre aspas, né, porque, enfim, a gente trabalha dentro dos centros de conciliação e cidadania, que são organizados nas comarcas. Então, eu não sei se eu poderia nem destacar isso aqui como uma espécie de exemplo aí de autorrepresentação. Mas o que eu quero dizer, destacar aqui, é que o sistema é muito mais... Esse problema dos litigantes pro si, né, autorrepresentados, é muito mais restrito a demandas de pouca complexidade, a litigiosidade repetitiva envolvendo, sobretudo, demandas de consumo lá nos juizados especiais, né, a Justiça do Trabalho, que a gente tem, pelo menos o que eu tenho assistido, pela pouca atuação que eu tenho na Justiça do Trabalho, mas eu tenho percebido que tem diminuído significativamente o número de litigantes autorrepresentados, porque a gente tem advogados que acabam concentrando a sua atuação na Justiça do Trabalho e cobrando honorários apenas sobre o êxito das causas trabalhistas, o que acaba, né, facilitando aí o fechamento de contratos entre, né, assistidos e advogados na esfera trabalhista e diminuindo a atuação de litigantes autorrepresentados. E a gente tem um crescimento aí que é evidenciado pelo próprio Justiça em números, apesar de ser um crescimento pequeno, na minha humilde opinião, do índice de negociações pré-processuais nos sejusques. E a experiência que eu tenho concreta em avaliar acordos que são feitos nessa fase de negociação pré-processual em sejus, que é muito negativa. Às vezes eu pego, né, acordos de alimentos que envolvem regulamentação de visita, guarda de menor, enfim, que são feitos nessas fases pré-processuais, na experiência que eu tenho no Núcleo de Assistência Jurídica da PUC, e percebo que os acordos entabulados são muito deficientes numa série de aspectos, e isso, em certa medida, se explica pela necessidade de atendimento de metas, né, porque a gente sempre tem semana de conciliação e, de repente, faz aquela pancada de acordo de uma vez só, e os acordos são muito mal feitos, e aí chega para a gente executar, eu nem sei o que executar, porque as prestações não são bem individualizadas no acordo, então eu percebo que existe uma deficiência técnica na redação, às vezes nem as pretensões são bem identificadas, né, e aí se as pretensões não são bem identificadas, as prestações impostas no acordo, né, convencionadas ali para serem cumpridas pelo devedor, também não vão ser individualizadas, também não vão ser, né, descritas de forma a fornecer um crédito líquido ou dizer o que eu posso executar ou deixar de executar. Então, a experiência, pelo menos aqui, é claro que é uma experiência muito restrita, pelo menos essa impressão pessoal que eu tenho, é claro que eu não tenho dados estatísticos para dizer, mas é bem negativa no tocante à experiência dos acordos pré-processuais. E é só importante destacar que esses acordos são levados à homologação judicial e acabam se tornando títulos executivos judiciais, né? Apesar de muitos serem defeituosos, terem uma dificuldade de individualização das próprias prestações convencionadas entre as partes, né? Eles são submetidos à homologação judicial.
aqui, esse dado também já foi colocado pelo professor Diel, é só para reforçar, no sistema brasileiro existe um direcionamento para atendimento de litigiosidade em larga escala, né, de litigiosidade de massa, o que acaba levando a concentração de trabalhos, do trabalho de juízes e servidores no atendimento dessa espécie de litigiosidade, dessa espécie de litígio, que acaba reduzindo demais esse espaço de discussão processual, mesmo para casos complexos, porque tudo acaba, né, sendo julgado no bolo ali, e pouco tempo de trabalho é dedicado por servidores, juízes, a analisar a complexidade daqueles casos que não deveriam ser tratados dentro do bolo, né? É aquilo que eu coloquei, não há uma consideração adequada em relação à reconstrução dos fatos, nem uma análise exaustiva por meio das provas, e aí é uma série de tentativas de encontrar respostas para esses problemas, por exemplo, colocando a alternativa da oralidade como reforço para tentar a distinção dos casos, né, para promover uma reconstrução mais individualizada, e até a proposta da tecnologia que possa servir de resposta para a litigiosidade repetitiva, né? Enfim, a gente vê uma série de discussões envolvendo a possibilidade de decisões judiciais mais formatadas, né, com auxílio da tecnologia, para resolver essa espécie de litigiosidade, para atender litigiosidade desse tipo, os litígios de larga escala ou de massa, né, a tecnologia seria bastante útil, né, na padronização dos entendimentos, né, na coleta dos dados que possam gerar entendimentos melhores, corrigir uma série de problemas, e na própria aceleração dos procedimentos, permitindo uma dedicação maior por parte de juízes e servidores em casos que são reputados como casos mais complexos. É claro que a gente tem que analisar também essa questão da complexidade, né? A gente até colocou isso nos nossos encontros do semestre passado, era uma coisa que a gente sempre debatia, né? O que significa essa complexidade? Será que é o valor da causa? Será que, né, demandas sempre com valor, sei lá, inferior a 40 salários mínimos vão ser sempre demandas pouco complexas, né? Então, até a definição desse conceito de complexidade é meio problemática. Mas, enfim, a tecnologia ela vem sendo apresentada como um argumento, né, que pode levar a soluções exitosas para a correção desse tipo de litígio. E o próprio professor Gelli colocou aqui as possibilidades que são ofertadas pela mineração de dados a partir dessa digitalização dos processos que é crescente aqui no Brasil, né, porque essa mineração possibilitaria uma visão macro dos problemas, a identificação de gargalos, né, para permitir uma atuação mais preventiva e menos reativa, né, e também a construção a proposta, né, de designs de sistemas de disputas que possam melhor atender de maneira mais específica aqueles litígios específicos, né, e de certa forma você também provocar uma contenção de disputas que são repetidas. Também no cenário brasileiro é importante a gente destacar que existe um alto número de demandas que importa em gastos e excesso de tempo na tramitação dos procedimentos, né? É sempre um argumento que é utilizado para engrossar o couro da tecnologia, o quanto o nosso judiciário é abarrotado de demandas que geram um custo enorme e também um excesso de tramitação, de tempo de tramitação que é contaminado, na maioria das vezes, por etapas mortas, por tempos mortos, e a tecnologia acaba apresentando uma espécie de resposta aí para diminuição de custos, né? Sempre um argumento que é utilizado, e diminuição do tempo procedimental, tendo em vista que alguns atos poderão ser automatizados ao longo do procedimento, como, por exemplo, a avaliação
das condições da ação, dos pressupostos processuais, né, dos requisitos da petição inicial, a citação, né, dentro da etapa da execução, possibilidade de constrição de bens, enfim, essas etapas todas poderiam, em tese, ser automatizadas, o que levaria a uma diminuição significativa das etapas mortas. A própria tradição escrita do modelo brasileiro, ela acaba se somando, que é um problema dos mais graves, na minha opinião, essa tradição escrita do modelo brasileiro, que se soma a esse horizonte de padronização, de reforço das técnicas de padronização, acaba se acentuando também por esse horizonte de premissas neoliberais, que exigem, por parte do judiciário, uma produção numa quantidade, né, grande, né, no menor tempo possível, e uma tendência a focalizar em soluções que são muito mais quantitativas do que qualitativas. Então, esse é um problema que tem que ser enfrentado também. O professor Dierle, até numa exposição, não sei se vocês assistiram, que ele fez num evento do ministro, em homenagem ao ministro Vilas Boas Cueva, né, ele colocou esses benefícios que possivelmente podem ser trazidos através da mineração de dados, que é permitido, de certa forma, pela digitalização de procedimentos, e ele falou que, enfim, um dos destaques que ficou muito comigo foi o seguinte, que esse excesso de captação de dados, ele pode gerar uma triagem de casos, né, uma coleta de jurisprudência que pode permitir até a triangulação de jurisprudência, ou seja, se analisar, né, dados quantitativos e no tocante a entendimentos, a qualidade também dos entendimentos, até para você aperfeiçoar os entendimentos que vêm sendo, né, consolidados no judiciário a respeito de determinada matéria. E aqui só um último dado ainda focalizando no sistema de justiça brasileiro, né, e relacionado sobretudo a essa questão dos divórcios, que foi uma referência que eu tirei do livro, né, eu só queria focalizar no seguinte: hoje no sistema de justiça brasileiro, né, se permite a realização de divórcios através do sejusc sem advogado, né, nessa fase de negociação pré-processual. O cidadão ele pode se divorciar sem qualquer tipo de custo e sem precisar de advogado, desde que o divórcio seja consensual. Se o divórcio for litigioso, obviamente, ou se houver filhos envolvidos, menores, incapazes, ele tem que procurar a assistência de um advogado. E aí eu até coloquei os requisitos aqui, só para, enfim, matar a curiosidade daqueles que nunca viram um sejusc em funcionamento, mas o que eu quero dizer para vocês é que existe uma proposta de autorrepresentação, né, de litigância sem assistência de advogado, em termos de direito das famílias também no Brasil. E aí, só trazer alguns dados aqui, ainda em relação ao sejusc, que esse reforço da autorrepresentação, segundo dados atualizados do último Justiça em Números, a gente tem um crescimento dos sejuscs para 1.284 sejuscs no Brasil todo, que é, na minha opinião, um número ainda muito pequeno. Aqui em Minas são 166 sejuscs implantados com taxa de acordo... Só um detalhe, houve um aumento brutal, eram 300 e pouco, eu acho, em 2014, e a taxa de conciliação praticamente não mudou, ela alterou 0,4% ou 0,6%, mas hoje está em 12,5%. Eu coloquei aqui o dado de Minas Gerais, o professor Dierle trouxe, acho que um dado que é nacional, né, professor, de 12,5%. Essa taxa que eu coloquei aqui de conciliação do sejusc é só em Minas para a fase pré-processual, porque eu pensei na autorrepresentação, que é uma taxa um pouquinho maior, né, porque 12,5% são 15,4%,
mas assim, não é um percentual muito considerável, né? Pensando em todo o esforço que as pessoas têm de acentuar essa política de meios alternativos, de soluções adequadas para resolução de conflitos fora do judiciário, né? Para técnicas de ADR, a gente tem, né, uma política de acordo que não é muito exitosa. E aí, eu quero crer, não sei, enfim, mais uma vez aqui eu não tenho dados estatísticos para poder afirmar isso com toda certeza, mas a impressão que eu tenho é que, em se tratando de demandas familiares, o reforço que o Código de Processo Civil deu às técnicas de mediação, de conciliação, e mesmo a resolução 125 do CNJ, que, de certa forma, né, possibilitou a organização dos sejusques e reforçou esses procedimentos extrajudiciais para a tentativa de promover solução adequada para os conflitos, de certa forma, né, não é efetiva toda todos esses esforços nesse sentido, porque o judiciário não tem infraestrutura para poder comportar, por exemplo, mediação. Né? Os mediadores que a gente tem hoje atuando no judiciário, pelo menos em direito das famílias, a impressão que eu tenho é que eles atuam muito mais numa lógica de advogado, de quem está dentro do sistema de justiça, né, bem numa lógica bipolar, não dialogal, meio polarizada, assim, e até tendem a ofertar conselhos, né, soluções para o caso, algo que seria, em tese, não permitido dentro de uma ideia de mediação mais ampla. Então, eu acho que existe uma política toda de reforço que não se implementa muito em razão desse déficit de organização, de infraestrutura do próprio judiciário. Então, eu acho que, assim, no papel até é muito bonito você querer dar protagonismo para os litigantes poderem trazer uma solução que lhes importe em benefícios mútuos, para você transformar o que era litígio em consenso, né, para você, enfim, permitir soluções mais justas para o caso, mas mesmo nesse número pequeno de acordos aqui, eu não sei se a gente consegue fazer isso. Pela falta de pessoal, em comarcas pequenas, a gente tem, às vezes, considerando o cenário daqui do Jequitinhonha, um assistente social atendendo 3, 4 comarcas e nenhum mediador profissional atuando na comarca, são só conciliadores, às vezes estagiários, né, das faculdades. Então, o déficit estrutural acaba acentuando esses problemas e fazendo com que a política, o índice de acordo seja muito pequeno e, em certa medida, esses acordos não favoreçam essa política de justiça substancial. Bom, e aí a última novidade aqui, para a gente encerrar mesmo, só um dado que eu achei interessante colocar, é que o CNJ, dentro dessa tendência de reforço tecnológico, né, e ele também acabou acentuando isso no pós-pandemia, através do provimento número 100, de 26 de maio desse ano, acabou instituindo o chamado e-notariado, que permite, né, a realização de atos cartorários, escritura pública, por meio de meios eletrônicos, né? E o e-notariado, através da utilização desse provimento que cuidou da instituição do e-notariado, se permite a realização de divórcios extrajudiciais online. Eu vi até que o Aurélio brincou aqui no chat, né? Se o sujeito casou online, ele pode se divorciar online, brincando, né? Agora, ele pode se divorciar online, desde que ele já tenha cadastro no assinador do e-notariado, né? Para ele adquirir o certificado digital, que é gratuito, ele precisa fazer o seu registro num cartório, mas todo o procedimento pode ser feito online, desde que com o auxílio do advogado. O sujeito entra em contato com o cartório por meio de WhatsApp, ou de e-mail, ou telefone, enfim, um veículo de comunicação que é disponibilizado pelo cartório, manda a documentação, se realiza uma videoconferência
entre as partes para coletar a vontade, etc., para coletar o consenso ali, e depois se assina a escritura pública de divórcio eletronicamente, tudo é feito à distância, né? E há toda uma série de polêmicas envolvendo a possibilidade de publicização da escritura, enfim, desse procedimento pelo acesso por videoconferência, mas, enfim, não sei se isso tem pegado. Eu achei uma estratégia interessante, mas eu vi que aqui em Minas nem todos os municípios que têm cartórios fornecem esse tipo de cadastro no e-notariado. Então, não sei se isso está valendo para todo o território, se está acontecendo efetivamente. Enfim, eu acho que é só isso que eu queria falar para vocês. Eu só coloquei aqui um último dado que eu lembrei. Eu nem coloquei nos slides que eu passei para vocês, porque eu vi depois que eu elaborei a apresentação e passei para vocês na semana passada, que foi um projeto, né, do CNJ que vai ser empreendido, ao que me parece, nos próximos 2 anos de gestão Fux aí, que é o projeto dos 5 eixos da justiça, que vai ser encabeçado pelo CNJ, e me chamou a atenção esse número 4 aqui, que é o Justiça 4.0 e a promoção do acesso à justiça digital, né? E a premissa é de que deve haver um diálogo entre o real e o digital para incremento da governança, da transparência e da eficiência do Poder Judiciário, com a efetiva aproximação com o cidadão e redução de despesas. E aí, ao trazer, né, esse item ponto 4, há algumas propostas que vão ser aí executadas, não sei como, que eu procurei mais informações e não consegui de como isso seria implementado, mas a proposta do CNJ é criar um juízo 100% digital, a ampliação de audiências telepresenciais. Eu até vi uma coisa que o professor Dielli publicou lá no canal dele, né, que houve uma sessão do CNJ onde ficou estabelecido que os tribunais têm que se organizar em 90 dias, aqueles que não estão ofertando, né, audiência telepresencial, para que eles se preparem para fornecer essas audiências por videoconferência. E eu percebo, até falei isso com o Dier, que muitas comarcas daqui do entorno onde eu resido não está havendo audiência telepresencial, pelo contrário, havendo, né, suspensão de prazos processuais pelo TJ, eles estavam realizando audiências presenciais, o que eu achava uma excrescência. Enfim, então tem essa intenção do CNJ de tentar essa padronização. Um projeto de cumprimento eletrônico de ordens judiciais, né, com a extinção da carta precatória, implementação do domicílio digital, sistema de penhora online, incentiva a política de mediação extrajudicial e extraprocessual através da instituição de ODRs, né, a interposição de recursos especiais extraordinários em plataforma digital única, instalada em nuvem, implementação de portal único do advogado, projeto de otimização dos sistemas de tecnologia de informação e comunicação, projeto nova plataforma digital do Poder Judiciário, projeto equipe de trabalho remota, projeto sobre o uso de videoconferência e aplicativo de mensagens instantâneas e projeto Centro de Inteligência do Poder Judiciário. Enfim, são muitos projetos, né? Eu fiquei curiosíssima, tentei pesquisar mais dados a respeito dessa iniciativa do CNJ, mas como ela foi apresentada semana passada, acho que esses dados não são públicos ainda, e, enfim, talvez eles nem tenham toda a estrutura desse projeto ainda, porque, como eu disse, é uma proposta para os próximos 2 anos. E aí para acabar mesmo, eu só queria, desculpa alongar muito, gente, só queria deixar algumas indicações aqui de leitura. Esse aqui, esse endereço que eu coloquei aqui de referência para vocês, é uma série de ensaios sobre a obra que nós estamos lendo, né? Tem vários autores e professores de diversas faculdades norte-americanas que foram convidados para falar de problemas que são identificados ao longo da obra Rebooting. Então, eu achei bem interessante, porque, basicamente, eles abordam tudo que foi tratado na obra com a opinião de outros autores. Um videozinho sobre acesso à justiça civil no sistema norte-americano, 50 casos após, 50 anos, desculpa, após a concessão do Gideon, né?
É um videozinho bem legal também. 2 textos de uma autora que eu descobri recentemente, até mandei para o professor Diéry, ele falou que era uma boa autora, enfim, eu não sei como é que fala o nome dela, Ayet Sela, não sei. Ela é israelense e ela tem uma longa obra, extensa obra sobre design de sistemas de disputa e sobre ODR. E aí, esse primeiro artigo, eu trouxe 2 artigos aqui para indicar para vocês. Esse primeiro artigo eu achei bem legal para quem tem curiosidade para estudar ODR, porque ele traz uma retrospectiva histórica sobre a origem, os antecedentes, né, a ideologia que cerca a estruturação dos sistemas de ODR. Achei bem legal. E esse outro aqui é Nudging Justice. Eu não terminei de ler porque eu encontrei ontem, na verdade. Mas a princípio eu li 2 itens ela tem uma dele. página que tem todos os textos dela compilados. Ah, é? Ótimo, eu não sabia, professor. Enfim, eu achei esses 2 assim por acaso, porque eu estava pesquisando DSD, design de sistemas de disputas, e encontrei esses 2, achei muito bom, achei que compensava indicar. E por fim, só uma indicação de um artigo que é, na verdade, só para trazer mais informações sobre o sistema do divórcio virtual e do notariado, que eu também achei interessante. É isso, professor, é isso, pessoal. Desculpa, gente, que eu me alonguei demais na fala aí, mas basicamente era isso que eu queria dizer. Obrigada a todas e todos. Muito obrigado. Eu que agradeço.